Uma crise econômica que causou um forte impacto na política mundial e também exerceu um forte valor simbólico na história do século XX. Vamos falar um pouco mais sobre esse evento? Então, clica em curtir, se inscreva aí, vem comigo! Antes da gente falar sobre a crise do petróleo de 1973 em si, a gente precisa pensar em como era essa estrutura do petróleo anteriormente à crise. A partir do final do século XX, o petróleo começou a substituir o carvão mineral como a principal matriz energética do planeta. Nesse caso, a gente fala sobre a geração de energia elétrica através das usinas termoelétricas e também pelos automóveis, pelos caminhões, por toda a rede de transporte que foi se consolidando em cima de carros movidos com combustível à base de petróleo. E também a gente pode colocar nesse grupo os produtos que são os derivados do petróleo, como o plástico, que passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas no século XX. A gente pode pensar essa rede de produção de petróleo pensando em três grupos de países, cada um com um fator, com uma importância diferente nessa cadeia produtiva. O primeiro grupo de países são aqueles países onde o petróleo está alojado, aqueles países que possuem petróleo no seu território. E aqui a gente vai falar sobre a Venezuela, sobre a Líbia e sobre os países da Península Arábica, como a Arábia Saudita, Iraque, Irã, Emirados Árabes e outros. Os Estados Unidos são um grande produtor de petróleo, mas eles não são um exportador de petróleo. A produção dos Estados Unidos é apenas para o consumo interno, não chega a suprir todas as necessidades, todas as demandas de petróleo que o país possui. Já o segundo grupo de países são aqueles países onde estão hospedadas, onde estão sediadas as empresas exploradoras de petróleo, ou seja, os países que possuem o capital e a tecnologia para conseguir explorar o petróleo. E nesse caso a gente está falando sobre os países do primeiro mundo: Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, França, Noruega, Itália e alguns outros. Então a gente já tem uma noção de como funciona essa primeira parte desse ciclo. Alguns países que possuem o petróleo no seu território e outros países que possuem o capital e a tecnologia para essa exploração. Já o terceiro grupo dessa cadeia produtiva são justamente o restante do mundo. São todas as pessoas do mundo inteiro que vão consumir o petróleo e os seus derivados. A forma como essas empresas dos países de primeiro mundo se instalaram nos países que possuem o petróleo se deu de forma pouco vantajosa para os países que são os detentores do produto. As empresas se instalam então nesses países, extraem o petróleo, exportam esse petróleo e muitas vezes esse país que possui petróleo precisa importar produtos derivados do petróleo. Por exemplo, a gente pode imaginar uma Arábia Saudita que exporta petróleo e importa gasolina. Então você não teria um ganho real para esses países. Depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir alguns movimentos nos países de terceiro mundo, como o fim da colonização e também o fortalecimento do nacionalismo nesses países. O nacionalismo foi um elemento muito forte para se chegar até a crise de 1973, porque foi quando esses países começaram a desenvolver um sentimento nacional mais forte, a ter uma força política maior e começar a querer exigir uma mudança na forma como a exploração do petróleo vinha sendo realizada. O pioneiro nesse questionamento foi a Venezuela. A partir de 1950, a Venezuela começou a mandar algumas delegações diplomáticas para os outros países exploradores de petróleo. Essas delegações visavam justamente organizar esses países em torno de uma instituição de forma que elas pudessem lutar pelos seus interesses contra aqueles dos países que estavam explorando o petróleo. Então, ao longo de muitas reuniões, de muitas conversas, chegou-se à criação dessa instituição que é a
OPEP, a Organização dos Países Exploradores de Petróleo, que seria a entidade que justamente dispararia o gatilho dessa crise do petróleo. Dois outros elementos são relevantes nessa crise que veio a ocorrer. Um deles não tem muito impacto, mas tem uma certa influência, que foi um golpe de Estado na Líbia, que levou o Muammar Gaddafi ao poder. Todo mundo sabe que o Muammar Gaddafi era uma figura completamente contrária ao Ocidente, era o inimigo declarado dos países do Ocidente. Então, a chegada do Muammar Gaddafi ao poder na Líbia fez com que você tivesse uma voz a mais para que você tivesse uma mobilização contrária a esses países ocidentais explorando o petróleo. O segundo fator é a Guerra do Yom Kippur, que aconteceu em 1973, que foi uma guerra de Israel contra Egito, Síria e Iraque. Nessa guerra, os Estados Unidos e outros países do Ocidente apoiaram Israel, e isso causou incômodo nos países da Península Arábica. Então, o aumento do preço do petróleo também teve um certo efeito de punição, de revide aos países do Ocidente por terem apoiado Israel nessa guerra. Assim, nós então chegamos ao ano de 1973, que foi quando os países da OPEP de fato tomaram a decisão de mudar essa estrutura do petróleo. Basicamente, a principal forma que esses países tiveram para mudar essa lógica foi de criar uma série de impostos em cima da produção do petróleo. E aí a gente tem taxas de imposto, ou no caso a gente poderia chamar de royalties, né? O pagamento de royalties sobre a exploração do petróleo, que chegou ao valor de 50%, variando até um pouco acima dependendo do país. Então, a produção do petróleo, a exploração do petróleo que uma empresa fizesse em um desses países, receberia uma taxação de metade daquilo que foi explorado. Então, metade daquele valor ficaria para o país que detém o petróleo. Além disso, você tem outras medidas que foram realizadas, como, por exemplo, a de limitar a quantidade total de produção de petróleo diário, ou seja, você reduzir a oferta. E, conforme a lei da economia, quanto menor a oferta, mais o preço sobe, mais caro fica o produto. E também existem alguns casos em que chegou a haver nacionalização de algumas empresas ou de algumas partes de empresas que exploravam petróleo. E dessa forma, você vai ter os próprios países detentores do petróleo começando a explorar por si mesmo esse produto. Essa alta abrupta no preço do petróleo causou um problema a nível mundial. Afinal de contas, o petróleo é consumido no mundo inteiro. Se os países cobravam 50% de royalties em cima das empresas exploradoras, as empresas exploradoras passaram esse valor para o consumidor final. Então, o preço do petróleo ficou mais alto para quem fosse o consumidor final do seu derivado, como, por exemplo, a pessoa que vai abastecer o carro no posto de gasolina. Nos Estados Unidos, a gasolina tinha um valor, inclusive, muito baixo, e esse aumento fez com que houvesse uma subida bastante forte do preço no país. Esse aumento no preço do petróleo trouxe um grande problema à tona, que foi o forte endividamento dos países ao longo do mundo, em especial o dos países de terceiro mundo. A partir do momento em que o petróleo teve uma alta tão grande, os países precisaram gastar ainda mais para ter esse produto e seus derivados. Ficou mais evidente como você tinha um grande problema orçamentário em diversos desses países. Então começou-se a fortalecer a ideia de que esses países precisavam rever as suas políticas econômicas, ou seja, precisariam reduzir os custos, precisariam diminuir o tamanho da máquina estatal, precisariam reduzir o inchaço dos gastos públicos. Então, a crise do petróleo de 1973 é considerada um marco numa mudança da política mundial. Se até 1973 o keynesianismo era o principal pensamento político numa esfera mundial, depois dessa ruptura, desse momento, começou a prevalecer o pensamento neoliberal, um pensamento que pregava que os estados deveriam reduzir os seus gastos públicos, que deveria haver um estado mínimo. A crise do petróleo também
pôs fim a uma era de ouro do capitalismo. Entre 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, até 1973, houve um forte crescimento no capitalismo ao longo do mundo inteiro. Com a crise do petróleo, você teve uma mudança nesse panorama. O crescimento econômico já não foi tão forte assim. Isso novamente fez com que se precisasse repensar toda a política econômica a nível mundial. Outra consequência também foi que a crise do petróleo acabou rompendo um pouco a separação que havia entre os países capitalistas e os países socialistas, nesse caso mais especificamente a União Soviética. A União Soviética tinha uma produção de petróleo muito alta, a Rússia possui reservas de petróleo bem altas, mas não havia uma linha de comércio com os países ocidentais justamente por causa das diferenças entre países capitalistas e socialistas, a chamada cortina de ferro na Europa. Mas como houve esse aumento do preço do petróleo dos países da OPEP, alguns países começaram justamente a buscar a União Soviética para tentar realizar acordos para comprar petróleo de lá. Entre alguns desses países a gente pode citar a Áustria, a Alemanha e a Itália. Outra mudança também dentro dessa exploração do petróleo foi justamente os países procurarem novas fontes, novas reservas de petróleo para serem exploradas. Um desses locais foi na região do Ártico, ali no Polo Norte, onde existem reservas de petróleo que são exploradas até os dias de hoje. De vez em quando a gente vê muitas críticas ambientais com relação à Rússia por explorar petróleo nessa área, e no norte do Canadá, de vez em quando, acaba havendo alguns conflitos entre as populações nativas, os inuits, e as empresas que estão procurando explorar o petróleo da região, o que acaba causando alguns danos ambientais locais. Um outro ponto de exploração que surgiu também foi no Golfo do México, no qual o México começou a explorar o petróleo. E isso teve também consequências inclusive para o Brasil. Em 1973, o Brasil estava na ditadura militar e quem ocupava a presidência era o Ernesto Geisel. Como o preço do petróleo então estava subindo muito, surgiu uma necessidade do Brasil produzir petróleo por conta própria através da Petrobras. Daí então que começou esse plano para a exploração de petróleo offshore, para se buscar petróleo no fundo do mar, conforme a gente tem hoje em dia nas diversas plataformas pelo litoral brasileiro. Então a crise do petróleo foi também um disparo para o Brasil evoluir na sua própria capacidade de explorar o seu petróleo. E isso também acabou afetando a própria África, porque pela exploração do Brasil por petróleo abaixo do Oceano Atlântico, acabou-se também descobrindo filões de petróleo na costa oeste da África. Entre as buscas alternativas de geração de energia, começou-se a fortalecer também o uso da energia nuclear. Os Estados Unidos e alguns países da Europa começaram a investir com mais força nesse modal, justamente para reduzir a dependência do petróleo. E com isso tudo, acabou surgindo uma outra vertente política, que foi o movimento verde, o movimento ambientalista. A gente tinha um cenário em que havia exploração do petróleo, e com o uso do petróleo você tinha emissão de gás carbônico, e com a crise do petróleo aumentou-se o uso da energia nuclear, e isso tudo começou a dar muito mais força para esses movimentos ambientais, que começaram a questionar toda a lógica produtiva do mundo, tudo aquilo que o ser humano estava causando para o planeta, toda a poluição que estava surgindo e até mesmo o risco de acidentes nucleares que pudessem vir a acontecer. Dessa forma, a gente pode ver como que a crise de 1973 foi um marco extremamente importante para o planeta. Ele representa provavelmente o maior momento em que os países do chamado terceiro mundo conseguiram impor uma agenda em cima dos países do chamado primeiro mundo. Essa crise também evidenciou o problema do endividamento público, mostrando como os países estavam se endividando a níveis muito altos e acabou que o pensamento keynesiano perdeu força e abriu espaço para o pensamento neoliberal. E, além disso, a crise de 1973 também
disparou a existência do movimento ambientalista, que começou a questionar sobre como o ser humano está lidando com o meio ambiente e com seu próprio planeta. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.